E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer aqui nosso diário de trade, o primeiro do mês de junho, dia 2, né? Só abrir minha ferramenta aqui. E já vamos começar aqui, galera, com o mercado internacional, falando primeiro aqui do Nasdaq, vamos jogar pelos 2 minutos. O mercado internacional, galera, Nasdaq, né? A gente tinha no pregão da última sexta, aquela volta em V e tudo mais, beleza? Só que o que chamou a atenção? Madrugada bem lenta, né? Madrugada lenta, movimento de baixas cadenciado. E lá por volta, opa, trocou aqui sem querer, vamos lá. A gente vai para B3 ali, né? Madrugada aqui, pessoal, ó, por volta das, o que que é aqui? Por volta das 5, né? Abertura do mercado europeu, tivemos uma primeira atrativa compradora e somente quando teve aí notícia, né? O mercado notícia foi 10h45, perdão, pessoal. 10h45 teve PMI, tá? Isso aqui foi mesmo proximidade da abertura, tá? Do Dow Jones. Tanto que vocês podem perceber que a abertura do Dow Jones, né? E o mercado devolvendo o movimento foi o cenário de briga aqui esses primeiros 30 minutos pós-abertura. Porque depois, pessoal, a gente vê aqui, ó, a gente até comentou que estava com o pé atrás de comprar exatamente aqui, dado essa volta em V, né? Porque movimentos em V é muito complexo você entrar contra. Só que de fato, pessoal, o mercado quando consegue superar o movimento, que a gente também comentou, cara, aqui ele está fazendo um pullback, só que a gente tem um topo menor. Então esse primeiro pullback, geralmente os caras vão falhar e não deu outro, ó. O mercado brigou, falhou na atrativa, né? E somente por aqui, deixa eu apagar ali, somente por aqui, ó, ele conseguiu acelerar o movimento de forma cadenciada, tá vendo, pessoal? Vocês estão vendo os movimentos de pullback que o mercado está fazendo aqui, ó? Médias móveis alinhadas, movimento ascendente, né? Alinhamento ascendente de médias móveis e pagou, né? Pagou bem aí neste primeiro pregão, entrou um forte fluxo de compra, né? Cenário bacana, se a gente joga numa hora, a gente viu que o mercado segurou nessa região. E é o que eu falo sempre, galera. Eu dou como dica, né? O mercado abre agora, tá? Quando for amanhã que você ligar o teu computador para operar mercado internacional, você marca a máxima e a mínima dos movimentos que ele fez, tá? Porque são pontos de extrema relevância, tá? Pro pregão. Que é ali que está o ponto-chave, né? Que foram os pontos que realmente travou o preço. Olha o ourinho aqui já, ó. Tá acionando o movimento, ó. Já está abrindo, dando continuidade. A gente também comentou, porque o ouro na madrugada, ele fez uma estilingada aqui, pessoal, simplesmente sensacional. Um movimento extremamente direcional, né? Passou a madrugada inteira aí subindo, tá? E o que conta agora é o quê? É o processo corretivo, porque ele subiu tanto que ele ficou corrigindo. Só que o processo corretivo não foi uma reversão. Não teve contexto gráfico com o processo de reversão. Muito pelo contrário. Ele se mantia, né? Ele se mantinha no movimento com expectativa de continuação. Como vocês podem perceber, né? Até se eu marcar aqui, ó, a gente tem esta correção complexa, né? Uma espécie de um canalzão. A gente tem o mercado, a partir do momento que ele rompe, ele está fazendo pullback em toda essa região aqui. E esta região aqui, o que que você vai interpretar nessa região? Muito provavelmente você vai ver um ombro cabeça a ombro, ó. Só que esse padrão aqui, ele está fora de contexto. É um padrão sendo formado fora de contexto. Tanto que, por volta das 10, vem vindo a abertura do Dow Jones, a gente percebe um candle comprador aqui que segue chamando movimento, ok? Acabou? Não, dá só uma olhada aqui que os caras fazem aqui, pessoal. Ó, olha o padrão que eles vão chamar na parte.
da tarde e, por sinal, ameaçam um novo rompimento aqui, ó. Vou colocar em verde, tá? Um novo rompimento, ó. E aí, né, a gente viu que simplesmente ele seguiu, tá? E veio aí a abertura agora, acabou sendo acionado, ok? O GER40, que é o DAX, né? O DAX, galera, vai entrar um pouco aí de ação do preço, por quê? Porque toda essa região aqui é uma região de suporte, certo? Aqui era fundo, ó. E quando os players vão tentar romper essa região, quando vai tentar rompimento, o que que a gente tem? Um Bull 180, basicamente um engolfo, né? Olha lá que coisa maravilhosa. Olha que padrão maravilhoso. Deixa eu colocar aqui em outra cor, tá? Pode atrapalhar esse aqui, ó, coloquei em amarelo. Olha que padrão maravilhoso que os players fazem aqui embaixo, né? Formalizando o quê? Um falso rompimento. Formalizando um falso rompimento. E aí vem a entrada de pressão compradora. Só que nem eu falo, galera. Se você for pegar para o 5, aqui é M5, tá? O padrão tá pronto. Se eu for pegar lá pelo M2, você vai encontrar este tipo de padrão. O recomendável é você comprar aqui, ó, a barra que fortalece o sinal, que foi aqui. Então, basicamente, o ponto de entrada seria o igual ao M5, né? Porque eu sei que muitas pessoas falam, ah, o stopzinho estava curto, ali dá para entrar porque estava curto. Mas espera aí, você falou que ali dava para entrar porque estava curto. E você entrou? Que na hora que o gráfico está correndo é que o bicho pega, tá, galera? É isso que eu falo para vocês. E aí a gente tem, na reta final, um rompimento aqui de uma lateralidade bacana, né? E o mercado entregando aí uma excelente movimentação, galera. Vocês viram que eu mostrei três ativos para vocês que entregaram movimentos técnicos que são ensinados em livros de análise técnica, tá? Fora o que a gente implementa no nosso operacional, que é bandido também, ok? E aí o Bitcoin, galera, ficou um pouco travado, mas o ponto da vez foi aqui, tá? Até às 7h30 da manhã, o cara operou ele vendido, né? Depois ele travou. E na reta final, reverteu o cenário, beleza? Caindo aqui para o mercado brasileiro, galera. Já estou com o gráfico de 1 hora do índice, que sugere continuação de baixa. Aliás, pessoal, vou apagar aqui esse fio. Aproveitar que eu já estou no gráfico de 60 minutos, só para vocês verem o tamanho do garrancho que está isso daqui, tá? Você não consegue entender se ele está fazendo uma estrutura para continuar em baixa ou é sinal de uma ampla lateralidade mesmo. Aqui pelo 60 minutos, ó, se eu puxar uma linha aqui e se eu puxar outra linha paralela, eu tenho um mercado simplesmente num canal, né? Isso aqui pela ótica do 60 minutos, ó. Tá aí. Então o mercado se matando aqui dentro, ok? E vamos agora para o intraday que eu quero mostrar para vocês aí aonde foi o ponto, a cereja do bolo hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro, encerramento do pregão de sexta. Como é que foi? Lateralidade, né? Mercado simplesmente batendo cabeça dentro dessa lateralidade aqui, ó. Ok? E como que ocorre a abertura hoje, galera? O mercado iniciando uma fuga dessa região de lateralidade. Só que como vocês podem perceber aqui na imagem, eu não tenho nenhum pullback, muito pelo contrário. Eu tenho um movimento que está direcional a primeira hora inteira de pregão. Eu tenho uma média móvel de 200 períodos que vem caindo na minha cara, né? E eu tenho o quê? A desvantagem na questão do horário, né? Porque por mais que o cara vai ficar muito ansioso querendo realizar uma compra aqui nessa região, ele tem que ficar atento no quê? No horário, né? Porque quem manda são as ações quando vai abrir, ok? E aí você tem agora
como eu comentei, uma quantidade enorme de robôs atuando no mercado, copy trade, automação e não sei o quê. E aí, cara, infelizmente, galera, vai ter mais copy trade daqui a um tempo do que pessoas físicas na bolsa, tá? Infelizmente. E aí, vamos lá. Quando o mercado chega aqui, a gente está falando de proximidade das 10 da manhã. Aí você vai pensar assim, pô, mas essa região aí é uma região de briga do último pregão, né? Da região de briga do macro. O que daria para ser feito? Se eu jogo lá no M15, galera, eu tenho uma média móvel de 200 períodos aqui, ó, fortalecendo o cenário de venda, ok? A gente observou esse padrão, a gente observou esse cenário. Só que o que vai acontecer? Se quiser jogar no 10, também tinha uma 200 lá, tá? Só para não passar batido, também tinha uma 200 em 10 minutos. E sabe o que é engraçado, pessoal? No pregão de sexta bateu nessa 200 e caiu. No pregão de hoje bateu nessa 200 e caiu, né? Tudo bem. Opa, vamos voltar aqui por 15 minutos. Olha lá, ó. Aqui, tudo bem, beleza. Aí, jogando lá no M2 para a gente tentar encontrar um gatilho, ficou extremamente complicado, pessoal. Por quê? Porque para quem saiu vendendo de imediato aqui, estopou. Para quem tentou vender aqui, galera, ó, somente esse gatilhozinho ali, para mim, tá extremamente complicado realizar uma venda aqui, vocês concordam? Somente um gatilhozinho desse aqui no M2, cara, tá extremamente difícil de fazer uma venda aqui. Ah, mas o stopzinho tá curto. Cara, mas olha esse padrão, velho. Não tem nada. Por enquanto, é os compradores mandando. O que você tem ali, além daquela regiãozinha de briga, é uma 200 correndo no M15 e no M10, né? E aí, o que que acontece, galera? Ele vai botar uma ignição. Só que tanto essa ignição quanto lá em cima, ó, se eu vender a ignição com o stop lá em cima, tá batendo 460 pontos. Somente a barrinha aqui tá passando os 350. Falei, cara, tá caro, hein? Tá caro, vou aguardar uma correção. O quê? Uma correção complexa, né? Complexa não, pullbackzinho maroto, ó. Esse aqui tava bom. Não fez, galera. Não fez, certo? Não fez. E aí chegou no fundo do dia, né, meu amigo? E aí você fica naquela. Será que realmente o mercado vem fazer um repique de compra ou vai seguir na baixa? Porque aqui, ó, vocês, ó, eu tenho plena certeza, galera. Vou até colocar em verde, tá? Que muitas pessoas compraram aqui, compraram aqui, compraram aqui, compraram aqui e tomaram pau em todas, né? Eu fiz duas vendas aqui, né? Eu fiz uma venda que eu tentei vender aqui, que o mercado tirou. Se o mercado tirou, eu abortei. E eu fiz outra venda que eu fiquei segurando, que eu mostrei para vocês lá. Só que daí eu tava ciente que era uma venda de fundo, galera. Mas eu não tinha o que fazer. Ou eu não fazia nada, pulava fora. Falei, vou com a mão menor e tentar pegar um movimento. Só que olha isso, voltando para M5. Não parece aqueles bonecos de posto de gasolina, um negócio desse, galera? Ó, parece que tá balançando, ó, que é o corpo dele, a cabeça, né? O corpo. E aqui é os braços, ó. E aí o que que você vê? O vento batendo, balançando os braços pra cá, ó. Tá parecendo o quê? Aqueles bonecão de posto. Chega a ser bizarro você ver um gráfico no qual é um índice, né? Cheio de ações poderosas aí, e ele me faz uma palhaçada dessa daqui, ó. Né? E aí, pessoal, o que que a gente tem que ficar atento? Primeiro, dois pontos que sempre estão me mandando. Ah, mas não tô tendo pullback. A maioria dos trades do índice que ele está pagando são nas extremidades, tá? Você identifica os pontos extremos, né? E é ali, nessa raiz que o mercado está entregando e está recompensando, tá? Não posso dizer para vocês que os stops vão estar baratos, porque às vezes compensa você pagar um stop mais técnico e pegar um movimento maior. O pessoal chora tanto por tamanho de stop que acaba perdendo os movimentos. Por mim, galera, se eu não tivesse sala ao vivo, eu bato uma venda aqui com 400 pontos stop, cara. Eu sei do meu risco, mas eu não quero que o pessoal que está com margem pequena se aventure de forma agressiva desse jeito, tá? Até porque não compensa correr um risco desses, com o mercado
barulhento desse jeito. Aí, outro ponto, antes que eu passe batido, é o mercado, galera, ele não está entregando muito movimento. Se ele entrega 2, 1,5, meu amigo, ele vai passar a parte da tarde aí parado. Tipo isso, parado, na preguiça. Se vocês fizerem um backtest, que nem eu fiz, só que eu não cheguei a apostar, mês passado de maio o mercado ficou 2 dias em tendência. E na verdade teve um dia que foi tendência verdadeira. O resto foi puxado assim, ó. Mês de maio inteiro, tá? Então é um movimento e olhe lá, ó. Ok? E vai continuar aqui, ó. Por causa desse gráfico diário desse jeito. A gente não sabe se esse padrão aqui, ó, a gente não sabe se esse padrão aqui vai se formar um ombro cabeça ombro inclinado, ó. Tá vendo? Será que sai um ombro cabeça ombro inclinado ali, galera? E a gente começa a se preparar para um movimento que poderia servir de pullback, né? Para que saia e fizer a simetria e vir buscar aqui embaixo 125 mil. Talvez seria uma possibilidade, né? Que tão rápido não vai acontecer, tá? E o dólar, galera, eu fui olhar o dólar na parte da tarde. Olhar da parte da tarde não, né? Eu olhei o dólar, acho que 5 e pouco. E eu estranhei, cara. Falei, cara, não é possível que esses caras voltaram pro mercado. Realmente, pessoal. Realmente, os caras voltaram para a mínima do dia. Então, também, cara, um marasmo. Um marasmo, porque a gente pode ver o quê? Uma abertura em gap, certo? Uma abertura em gap de baixo. Um mercado que ficou aqui brigando. Gerou vendas, tá? Não dá para negar aqui, não. Eu só vi aqui o negócio, pessoal. Tá certo. Deixa eu ver, tá bom. Aqui gerou vendas, tá? Não dá para negligenciar o cenário aqui. Por quê? Porque ele fez pullbacks aqui que geraram vendas, ó. Tanto que é pullbacks com confluências, né? Porque você tem o apoio da 200, da VWAP, das médias móveis, e você tem candles de força que estão agredindo o movimento vigente, ó. Estão agredindo o movimento favorável, ó, certo? Então ele até pagou uns pontinhos aí. Só que a bola da vez, como eu falei para vocês, é aqui, ó. Esse engolfo aqui embaixo. Um Bull 180 aí, não tão clássico, né? Foi talvez aí, acredito que o único, né? Os melhores movimentos, tá? Um dos melhores movimentos. Se eu pegar um Fibo, pessoal, dessa máxima, até um aluno tinha alertado, dessa máxima, e trazer para este fundo aqui, o mercado chegou a perder o 61. Só que aqui embaixo, para quem trabalha com aquele 7640 de Fibo, que para mim eu não utilizo, provavelmente ele estava batendo ali, né? O próximo. E a gente viu que veio uma entrada de pressão compradora, tá? Eu lembro que eu até tinha finalizado a minha venda e eu já peguei comprado. Eu até postei lá para vocês no Instagram. Só que, galera, não tem condições, cara. O mercado desenhou um padrão. Ó, o mercado desenhou uma possibilidade de retomada. Olha que legal, certo? Aqui, quando ele voltou, foi esse pullback e vai simplesmente fazer este padrão. Eu falei, cara, vai embora, né, meu? Vai embora. Tanto que eu projetei Fibo. Como assim você projetou Fibo? Não, explica para a comunidade. Eu projetei Fibo para tentar trabalhar ó, com esse pivôzão lá para cima, certo? Para tentar trabalhar com esse pivôzão lá para cima. Só que o que que aconteceu, pessoal? Simplesmente o mercado, quando chegou aonde? No, na resistência, né? Que é a fronteira do gap, que é a resistência do dia, que é a máxima do dia, a resistência do dia, a gente teve simplesmente o quê? Uma baita de uma defesa vendedora e os vendidos resolvendo o cenário defendendo, tá? Defendendo. Simplesmente voltou para a mínima do dia. Olhando aqui, o gráfico parado parece tranquilo, pessoal, mas é fedorento, tá, o gráfico. O gráfico tá fedorento, tá? Feio, não andou. Máxima e mínima aí, 40 pontos. Ó, 40 pontos judiado, né? 40 pontos judiado.
Média corta para um lado, média corta para o outro, o mercado abre gap, tenta corrigir, os players defendem e eles não se resolvem, tá? Olha como que tá esses 60 minutos do dólar, rapaziada. Olha isso daqui, meu amigo, parece um labirinto, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, galera. Tanto que eu tenho dois pontos de suporte marcado aqui embaixo, porque provavelmente aqui ele não passa fácil. E como tá essa incerteza na questão do IOF aí, galera, o mercado não vai soltar tão fácil, tá? Então vocês podem marcar aí essas máximas aqui também, ó, no gráfico de vocês, que aqui tem essa máxima, vai ter essa outra máxima lá em cima e vai ter esse gapzinho. Não passa fácil aqui não, tá? O mercado vai brigar muito nessa região, beleza? Sobre o mercado internacional, galera, eu já falei antes, mas para quem aí quiser aproveitar as promos que eu estou conseguindo com a Active, é só se inscrever no link que está aqui embaixo no vídeo, tá? Do YouTube, se inscreva no vídeo, ó. Se inscreva no cadastro, entra lá, tem promoção aí para depósito, tudo mais, e para você não ficar somente à mercê do mercado brasileiro, tá, galera? Tem uma gama de ativos, tá? Tem que diversificar aí para pelo menos operar dois ativos. Ah, que eu não quero abandonar a B3, mas opere um da B3 e pegue um ativo lá fora, para você não ficar preso somente. Se ficar só preso no índice dólar, muito provavelmente você vai se estressar, quebrar a cabeça, né? Porque um está atrapalhando o outro, tá? Então tem que ter essa paridade aí, nessa diversificação, beleza?